Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, dando sequência aos nossos trabalhos de divulgação do Evangelho. Eu estou aqui para mais um trecho de um livro, do texto que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos, primeiro de tudo, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre, por estarmos aqui. Que Deus nos mantenha com saúde, com fé e coragem para as atividades que estão por vir. Que sejamos fortes para isso. Muita paz. E o nosso trecho hoje de aprendizado é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição número 118 chama-se Em Nossas Tarefas. Começa com um trechinho da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 16, que diz assim: Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. São palavras de Paulo. E Emmanuel vai contar pra gente, ele diz assim: Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta a realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa, na colheita, passou pela condição de arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios de água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Até porque grandes tarefas exigem grandes responsabilidades e nem sempre a gente está em condição de atender às tarefas que a gente acredita que já pode fazer. Para isso é preciso conhecimento, para isso é preciso aprendizado, tempo, paciência, muito esforço. Então, nós estamos no lugar onde nós devemos estar, mas se não estamos felizes com este lugar que a gente ocupa agora, para que a gente possa mudar, a gente precisa acrescentar coisas a gente precisa aprender, a gente precisa se empenhar, estudar, trabalhar, enfim, o que quer que a gente precise fazer para alcançar alguma coisa maior. E muitas vezes a gente pensa isso com relação ao trabalho. Ah, mas eu queria ser o diretor da empresa. Sim, é um trabalho como outro qualquer, com um monte de tarefas, mas que também tem responsabilidades enormes e que às vezes a gente não está preparado para assumir. É preciso fazer as coisas com calma, é preciso caminhar com segurança, como diz Paulo, para que a gente possa ter a intendência de coisas maiores, como diz o Evangelho. Se nós temos um talento, vamos produzir o que a gente conseguir de melhor para multiplicar esse talento. Se tivermos 5, que a gente trabalhe um pouco mais para produzir mais talentos ainda, mas com certeza 5 talentos são muito mais responsabilidades do que 1, e a gente precisa trabalhar com isso. E eu peguei de um livrinho muito lindinho chamado Histórias ao Entardecer, que ele conta uma história que fala justamente dessa necessidade que a gente tem de aprender a fazer as coisas pequenas para termos direito a fazer maiores. E conta a história do conselheiro e do remador. E haviam 2 primos que se conheciam, foram criados juntos e aprenderam desde cedo a fazer tudo junto. Um, porém, foi se distanciando porque eles queriam coisas diferentes. Um se empenhou, trabalhou, estudou, enfim, fez o que fosse possível para alcançar um objetivo maior na vida dele. E o outro apenas curtiu a vida, quis fazer tudo o que queria, né? Ele apreciava sair com os amigos, sem muito compromisso com nada. E nesse caso, com o passar dos tempos, lá na frente, um deles
tornou-se o que se esforçou, que trabalhou, enfim, se programou, se ferramentou, digamos assim, para isso, ele se tornou conselheiro do rei. E o outro, como não havia empenhado nada do seu esforço, dos seus talentos para melhorar, virou o remador do navio real. E não é nenhum demérito a gente trabalhar com coisas simples. Acontece que, se a gente se empenha, a gente tem a tarefa que a gente se empenhou para fazer. E ele diz assim, que um dia o rei e os conselheiros subiram num barco para fazer uma longa viagem e os dois primos estavam juntos. E o primo, que apenas remava, reclamava muito, porque ele dizia que os outros eram muito folgados, que estavam deitados na espreguiçadeira, tomando sol, enquanto ele estava remando. E ele ficava muito bravo, ele dizia, por que eles têm o direito de sentar lá e eu não? Por que Deus trata com diferença as criaturas? Olha só como eles são inúteis, enfim, reclamando da situação que ele estava, que na visão dele era inferior aos demais. E aconteceu que uma noite eles ancoraram numa praia, todos comeram, enfim, fizeram o que tinham que fazer e dormiram. E o remador acordou no meio da noite com o rei chamando ele e falando para ele, olha, eu ouvi um barulho lá na praia e achei esquisito, vai lá para ver para mim porque eu não consigo dormir. E o remador saiu do barco e foi até lá. Quando voltou, disse que não era nada. Falou para o rei, não é nada, apenas uma gata que acabou de dar à luz a uma ninhada de gatinhos. E o rei falou, ah, sim, mas que tipo de gatinhos? E ele não tinha visto. Voltou lá e falou, ah, são gatos siameses. E o rei perguntou, e quantos gatinhos são? Ele não tinha contado. Ele voltou lá e disse, são 6 gatinhos. E o rei perguntou, quantos machos e quantas fêmeas? E nessa hora a gente já tá bravo com o rei, que não sabe que o outro tem que dormir, porque ele que vai ficar trabalhando a noite inteira, porque faz parte da nossa tendência em solidariedade àquele que está sendo, na nossa cabeça, abusado. Mas enfim, ele voltou lá e falou, são 3 machos e 3 fêmeas. E aí o rei falou, ah, está bem, então agora venha comigo. Chegaram até o outro lado do barco e o rei chamou... acordou o seu conselheiro e falou para ele, que era o primo do remador, e falou para ele, eu ouvi um barulho estranho lá na praia, você pode ir lá ver para mim, porque eu não estou conseguindo dormir. E ele foi. Quando voltou, ele falou para o rei, é uma ninhada de gatinhos recém-nascidos, majestade, nada para se preocupar. E o rei perguntou, que tipo de gatinho? E ele respondeu na hora, siameses. Ele falou, quantos? Ele falou, 6. Ele falou, quantos machos e quantas fêmeas? Ele falou, 3 machos e 3 fêmeas. A mãe deu à luz dentro de um barril revirado logo depois de chegarmos. Os gatos pertencem ao prefeito do vilarejo e ele espera que todo aquele barulho não tenha incomodado o rei e que, inclusive, se o rei quisesse, podia escolher um dos gatinhos para se tornar o animal de estimação real. E o rei olhou para o remador e disse, eu ouvi seus resmungos hoje cedo, disse ele. Sim, todas as criaturas são de Deus, mas todas as criaturas de Deus têm o seu trabalho a executar. Precisei mandá-lo 4 vezes à praia para obter as respostas. Meu conselheiro foi uma vez só, e é por isso que ele é meu conselheiro e você fica com os remos do barco. É muito importante a gente lembrar que não tem a ver com a qualidade ou com a dificuldade do trabalho, tem a ver com a nossa posição frente ao trabalho que a gente pegou para realizar. Todos os trabalhos são bons, todos eles precisam ser feitos. O que seria do cargo mais alto se não tivesse aquela pessoa mais humilde para servir a ele nas necessidades básicas, essenciais que ele tem. Então não existe trabalho ruim. Não existe coisa melhor para se fazer. Existe a nossa disponibilidade para usar o nosso talento da maneira que nós estivermos de melhor para realizar a tarefa que nos compete. Então, dentre as nossas tarefas, que a gente possa fazer delas o melhor. E assim, a gente vai fazer as nossas vibrações, que é a nossa parte de transmitir um pouco da nossa energia boa, da nossa disposição de ver o mundo melhor para aqueles que estão perto de nós e certamente muitas pessoas estão precisando, talvez até alguns de nós precisando dessa ajuda. Então nós vamos elevando os nossos pensamentos, nos unindo aos nossos amigos do alto, se quiserem fechar os olhos,
E, mentalizando muita luz e muita paz, vamos envolvendo o nosso planeta Terra com muita luz, com muita paz, envolvendo o nosso Brasil em vibrações de esperança e de muita luz, de união e de compreensão entre nós, para que entre os nossos governantes e o nosso povo haja entendimento e que não falte saúde, educação, trabalho e dignidade em todos os lares. Vibrar pelos nossos irmãozinhos que se encontram doentes nos hospitais, nos seus lares, nas ruas, doentes do corpo ou da alma, que sejam socorridos na medida das suas necessidades. Vibrando por aqueles que acolhem e cuidam desses doentes, para que sejam fortalecidos. Vibrando pelos asilos, pelos orfanatos, por aqueles que se encontram abandonados, por aqueles que estão nos presídios, por aqueles que vivem da violência nas ruas, em seus lares, por aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, que os nossos pensamentos de paz, de luz, de amor, de equilíbrio e de muita fé possa envolver a todos eles com muito amor. Vamos vibrar pelos nossos trabalhos abençoados, sejam eles quais forem. Vamos vibrar por aqueles nossos queridos e principalmente por aqueles que temos muita dificuldade de entendimento, que sejamos para eles motivo de aprendizado e de compreensão. E vamos deixar uma vibração em branco, colocando nela os nossos melhores pensamentos de paz, de luz, de equilíbrio e de fé, para que os nossos amigos levem aonde for mais necessário. Graças a Deus. Pedindo a Jesus que nos fortaleça nesse caminho, que nesses momentos tão complicados, onde as pessoas estão isoladas, onde as pessoas estão doentes, que sejamos nós pontos de luz para auxiliar, fortalecer e reequilibrar todos eles segundo a vontade de Deus. E assim encerramos mais um Evangelho, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos nossos amigos do alto, que nos orientem, que nos fortaleçam, que nos encaminhem sempre pelo melhor caminho. Pai, ilumina os nossos caminhos, fortaleça os nossos passos para que possamos, através dos nossos exemplos, falar em seu nome. Graças a Deus. Até mais.